Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O receio que o Supremo Tribunal Federal perca o papel de contrapeso institucional e passe a cumprir e chancelar vontades do chefe do Executivo amplia a polêmica sobre o critério de escolha dos magistrados da mais alta corte do país. Hoje, eu entrevisto o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, que é presidente da Associação Paulista dos Magistrados, APAMAGES. Agradeço muito sua presença, principalmente num momento como esse, em que há esse questionamento sobre o critério de indicação dos magistrados para o Supremo. O temor que o Supremo possa se converter numa corte bolivariana, como foi expresso pelo ministro Gilmar Mendes, é exagerado ou tem fundamento? Olha, eu particularmente acho exagerado. Eu penso que não há esse risco. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal os ministros que deram mostras em vários julgamentos, mas muitos, especialmente no caso do chamado mensalão, da independência com quem eles vêm agindo, com que eles vêm trabalhando no Supremo Tribunal. Então eu particularmente achei exagerada, não vejo esse risco e o sistema segue o que a Constituição prevê. Nós estamos simplesmente, o partido que venceu, surgindo a vaga, indica o ministro no sistema constitucional. O tema é relevante, o debate passa a ser importante porque nas associações, a APAMAGES, a Associação Brasileira, há algum tempo nós já estamos discutindo a importância de se rever tanto o sistema de indicação, quanto também a discussão a respeito de prazos, de mandatos para os ministros do Supremo. Bom, é interessante o senhor falar na possibilidade dessa revisão, até porque em função mesmo desse critério é que se amplia essa polêmica. O presidente do Supremo, Lewandowski, ele chamou atenção exatamente para isso. Está na Constituição. Assim é. E a história tem mostrado que os magistrados mantêm a sua independência. Entretanto, eu faço um questionamento. Quando magistrados indicados pelo chefe do Executivo da época devem julgar uma questão que é de interesse do governo, esses magistrados não ficariam, do ponto de vista ético, moral, com um impedimento natural? Então, isso está essencialmente ligado também a uma discussão que coloca se o Supremo não deveria apenas se limitar a fazer o papel de corte constitucional. Isso diminuiria um pouco esse questionamento, porque hoje o Supremo julga questões até do dia a dia, não é? E isso não é bom para o Brasil, do nosso ponto de vista. O que acontece também é que o Supremo hoje, esse sistema de indicação que nós temos, é ele que tem que ser discutido, mas não neste contexto pós-eleitoral. É isso que eu acho que chama a atenção. Nós temos que discutir a forma de indicação como um todo, o que é melhor para o Brasil. Porque nós copiamos muito o modelo americano, que é esse modelo de indicação direta pelo presidente, e não nos perguntamos se isso deve ser assim para o Brasil, ou se foi bom durante um tempo, se não deveria agora ser questionado e mudado. Esse critério é republicano? Então, nós defendemos mudanças, né? Nós, na associação, defendemos mudanças. Nós achamos que não é o melhor, mas não porque o presidente da República é A ou B. Ah, sim. Não é essa a questão. Nós estamos colocando, e há projetos de emenda constitucional no Congresso que as associações estão defendendo, especialmente o que fixa prazo. Porque nós entendemos que o que não é bom para a República é a possibilidade de um ministro permanecer, por exemplo, na mais alta corte 25, 30 anos. É muito tempo para um país que se pretende republicano. O presidente da República tem uma limitação de 8 anos, com uma eleição, uma reeleição. O Congresso ele é renovado a cada 4 anos 30%, 40%. Na mais alta corte, nós precisamos discutir, sem paixões, mas discutindo aquilo que a gente quer de melhor, se não seria o caso de também limitarmos. Em alguns países isso já acontece, 12 anos, talvez 16, 20 anos. Mais do que 20 eu acho muito, para exercer o papel mais importante no judiciário. Bom, e falando isso, o senhor me remete à questão daquela PEC que propõe
a ampliação do limite de idade para aposentadoria compulsória, de 70 para 75 anos dos magistrados do Supremo Tribunal. Nesse caso, aí o tempo ficaria mais ampliado ainda daquilo que já é. Muito Quer dizer mais. que eu posso entender que a Pamages é contra esse projeto de emenda constitucional? Sim, Maria. Todas as associações são contrárias. A AMB, que lidera as associações estaduais, a Associação Trabalhista, a ANAMATRA, e também a Associação dos Juízes Federais. E o argumento qual é? O principal argumento é esse: o tempo que um ministro pode ficar na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Dentro dessa ideia republicana, nós entendemos que isso não deve ser assim, deve haver uma limitação. Para a carreira também não é bom, porque a carreira da magistratura traz peculiaridades e nós devemos entender que num determinado instante também é momento do magistrado cessar suas atividades. E esse tempo hoje, de 70 anos, nós entendemos que é um tempo bastante bom, bastante razoável. Temos defendido a manutenção dessa idade como idade para a aposentadoria compulsória. Eu quero retomar a questão dos critérios para a indicação. Em função da polêmica, né, são lembrados vários aspectos. Dentre os aspectos, e aí como o senhor bem lembrou, nós não estamos falando do presidente da República identificando, nós estamos falando em tese, a tese que define o critério. Sim. No Brasil, nós temos a reeleição. Portanto, um chefe do executivo pode ficar até 8 anos no poder. Pode fazer o sucessor. Então ele pode, esse sucessor também pode ser reeleito, fica mais 8, são 16 anos. Coincidentemente, é o caso, né, do momento atual. Não é o momento atual que está em questão, mas é o período de 16 anos de uma mesma corrente partidária, política, mantendo a chefia do chefe do executivo pelo voto livre dos brasileiros. Nenhum questionamento em relação a isso, mas em relação à indicação do magistrado. O tempo é longo e a corte poderá ficar, sim, em sua maioria, com nomes que foram indicados pelo chefe do executivo dessa mesma corrente político-partidária. A pergunta, a credibilidade do Supremo pode ser posta em dúvida em função desse critério, de todo esse tempo? O Supremo ficaria vulnerável por essa razão? Olha, eu tenho entendido que não pela história do Supremo. Quer dizer, o que nós temos de Supremo até hoje me dá tranquilidade para dizer que os ministros do Supremo guardam sua independência. Mas também, em tese, sustentamos que há necessidade de mudar. Mas enquanto não muda, se algumas coisas se alterassem, como por exemplo, se o Senado, se o sistema não fosse meramente homologatório, já ajudaria. Quando a presidente ou o presidente indica um nome, seria bom que esse nome gerasse alguma discussão, que o Senado não se limitasse na sabatina simplesmente a homologar aquele nome. O Senado poderia também questionar, poderia até recusar, o que a nossa história republicana não permitiu acontecer até hoje. Então, ainda que com este modelo, se nós fôssemos um pouco mais criteriosos, também discutíssemos mais, não que algum desses não tivesse sido indicado, mas o debate seria bom. Que o Senado, que os senadores questionassem, seria importante também. Isso para não mudar o modelo, que é o que nós defendemos. Pois é, mas na questão do questionamento que nós já estamos assistindo agora, né? Como a presidente da República deve indicar brevemente um nome para o Supremo, há aí toda uma especulação, quem pode, quem deve, quem vai, quem não vai. Então, quando se apresenta um nome, um exemplo concreto do ministro da Justiça, há correntes partidárias que apoiam o chefe do Executivo, o presidente da República, que se opõe a essa indicação. E aí fica a indagação. O critério tem que ser dependente da pressão político-partidária, de interesses da hora desses grupos partidários, ou o critério tem a ver com a capacitação, com a lisura do escolhido? Isso é o que prega a Constituição e é isso que nós defendemos. Daí a necessidade de mudar.
E por isso que nós somos também contrários a essa proposta de passar de 70 para 75 anos, porque isso não resolve. Até porque o que se está pretendendo nessa proposta simplesmente poderia transferir para daqui mais 4 anos, porque não há nenhuma garantia de que, por exemplo, o partido que está no poder não vai continuar daqui 4 anos. E aí daqui 4 anos, quando ele nomeasse, ficaríamos mais 5, não é verdade? Então... Eu entendi. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Obrigado. Nesse momento em que tanto se fala e tanto se pensa sobre os critérios dessa indicação dos magistrados da mais alta corte do país. Obrigado. Uma boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Estela, o governo